Fala aí, meus ansiosos, minhas ansiosas. Vocês não me deixam em paz. As notícias não me deixam em paz. Como é fácil cobrir o Barcelona, porque as notícias vêm. Você não tem que ficar buscando história, pauta diferente, é só esperar que as notícias vêm. Meu povo, bom diazinho pra vocês, quase boa tarde, chegando o Café com Beckler com a presença de água, porque tem que tomar muita água durante o dia, então... Mais um Café com Beckler sem café turco, sem Turquia, sem nada basicamente, mas com temas importantes. Vou passar o índice para vocês, vou falar da saída do Messi do Paris Saint-Germain, o que eu achei, da trajetória dele por lá, da possível volta do Messi, da saída do Benzema do Real Madrid, do título do Barça feminino no final de semana, do adeus ao futebol Ibrahimovic e um pouquinho de Atlético e Cruzeiro. Então não vou enrolar não. Vou enrolar assim, rapidinho. A partir de amanhã já em Istambul, então pretendo trazer conteúdo aqui no canal para vocês. Não sei muito bem ainda o que, além da prévia de Manchester City e Inter, mas eu pretendo uma semana especial de Liga dos Campeões aqui. Não tive tempo ainda de pensar, porque a última semana foi muito puxada e não consegui me dedicar ao que eu queria pensar em conteúdos aqui para o canal. Até amanhã eu penso. Então faça favor de se inscrever aqui para chegar no conteúdo, para o conteúdo chegar em vocês essa semana. Eu já vou começar com o que vocês querem, que é a saída do Messi do Paris Saint-Germain e a possível volta dele para o Barça. Eu tenho certeza que vocês querem muito mais a possível volta dele para o Barça. Para quem não sabe, hoje pela manhã, o Jorge Messi, o pai do Lionel, esteve aqui em Barcelona, se reuniu com o João Laporta. Também hoje de manhã, La Liga aprovou o plano de viabilidade econômico do Barcelona. Isso quer dizer, com que o Barcelona já conseguiu economizar com a saída de jogadores, o Barça já pode inscrever Gavi, Ronald Araújo, trazer o Iñigo Martínez. Ainda não é o suficiente para trazer o Messi, então ainda tem que vender jogadores para trazer o Messi. O Jorge Messi esteve aqui e depois que ele se reuniu com o João Laporta, ele respondeu os jornalistas no estacionamento, dizendo que o Messi quer voltar para o Barcelona, que o Barça é uma possibilidade, que ele também gostaria que o Messi voltasse e que muita coisa ainda precisa acontecer e que ele não sabe qual vai ser o destino do Messi. O torcedor do Barcelona pode ficar um pouco mais otimista do que antes. Um pouco mais. Por que um pouco mais? Porque antes o Barça parecia completamente fora da jogada, porque não tinha o que oferecer ao Messi e o Jorge Messi nem estava aqui para se reunir nas semanas anteriores com o João Laporta. Não mudou muita coisa, porque na prática o Barça antes precisava vender e agora ainda precisa vender os jogadores. Talvez o que mude é que o Messi, que queria tomar uma decisão muito rapidamente sobre o futuro dele, talvez ele espere um pouco mais, tendo em vista essa boa vontade do pai dele de se reunir com o João Laporta, de vir aqui escutar o presidente do Barça. O Barcelona não pode prometer que vai vender jogadores, porque não sabe se vai vender. O Barcelona não pode prometer que daqui a 2, 3 semanas estará tudo bem. Então, se o Messi quer, ou se ele precisa, porque eu não sei se é algo prático que ele precise tomar a decisão agora de aceitar a proposta do Al Hilal ou de aceitar a proposta do Inter Miami, mas se ele não tem tempo, o Barcelona continua muito atrás dessa jogada. Porque hoje o Barcelona não tem uma venda engatilhada. Não tem aquele post pronto para as redes sociais para o Barcelona vender um jogador. Então, de fato, não mudou tanta coisa, tá? Que La Liga aceitasse o plano de viabilidade, eu tinha certeza que ia acontecer. Todo mundo sabia que ia acontecer. Saíram Piqué, Busquets e Jordi Alba. Saíram 3 salários muito altos. Era lógico que La Liga ia aceitar o plano de viabilidade porque o clube abriu espaço na folha de pagamento. E que não seria suficiente para trazer o Messi também todo mundo já sabia. O que muda aqui, que pode deixar o torcedor um pouco mais esperançoso, é a boa vontade do pai do Lionel Messi de escutar o Barça. Vamos ver se vai se dar um pouco mais de tempo, se ele vai postergar a decisão dele e se nesse tempo que o Barcelona vai ter a mais, ele consegue alguma venda que possibilitaria a volta do Messi. A coisa tá por aí, tá? É o que eu sei até aqui. Vou informando vocês, sempre lembrando, antes na TNT, acabei de fazer uma live com o André Henning, de participar do De Placa, falando todas essas questões, e depois eu trago aqui no canal, mas eu dou as informações na TNT Esportes, e depois eu contextualizo aqui no canal, também contextualizo lá, mas depois eu conto aqui para vocês. Sobre a saída do Messi do Paris Saint-Germain, o último jogo no sábado contra o Clermont, o Paris Saint-Germain perdeu do Clermont, o Messi foi vaiado mais uma vez. Eu acho um absurdo que o Paris Saint-Germain tenha sido tão ingrato com o Messi. Eu já falei aqui no outro vídeo que eu consigo entender que a torcida do Paris Saint-Germain não goste de Messi e de Neymar porque esperava mais desses jogadores. Então, que você esperasse que os jogadores estivessem melhor em campo, que eles rendessem mais, que eles rendessem o que era esperado, é normal. Agora, que se trate tão mal
por tantas vezes. O Messi já tinha sido vaiado depois do jogo contra o Real Madrid na temporada passada, depois de eliminação do Paris Saint-Germain. Que se dê 6 meses de paciência para um dos melhores jogadores da história do futebol, para o melhor jogador do mundo, para um cara que é capaz de ganhar uma Copa do Mundo enquanto estava no Paris Saint-Germain e que no Paris Saint-Germain não é capaz de render, não se percebe que a culpa talvez não seja dele, seja do Paris Saint-Germain, né? Que não consiga montar um time em volta dele, que nunca tenha conseguido fazer com que fosse o time do Messi, com jogadores próximos à bola, sem jogo de ida e volta, controlando o jogo, muita posse, jogadores que combinem com ele tabelas para ele se aproximando da área, jogadores que deem opção de passe para ele dar assistências. Nunca foi o time dele. Então, a ingratidão da torcida do Paris Saint-Germain, daqui a 10, 15 anos a gente vai lembrar, caramba, vocês lembram que o Messi, quando a gente olhar com perspectiva, foi para o Paris Saint-Germain e foi vaiado? Porque você imagina que o Del Piero tivesse saído da Juventus e vindo para o Barcelona e tivesse sido vaiado. Hoje a gente fala, caramba, como que se vai o Del Piero? Sabe, como que se vai o Totti? Como que se vai o Zidane? Se a gente pensar hoje que os grandes jogadores que há 15 anos atrás estavam jogando poderiam ser vaiados em algum clube, a gente fala, cara, que coisa inimaginável. E você imagina que o Messi, que é maior do que esses todos, tenha sido vaiado em um clube como o Paris Saint-Germain, que é um clube artificial, sem história, que não sabe montar um time de futebol. Então, assim, que bom que ele está saindo, que clube mal agradecido, que torcida mal agradecida, que falta de respeito. Por mais que eu entenda que, tudo bem, você pode se sentir frustrado que o time não esteja jogando e que os jogadores não estejam rendendo como você esperava, mas que pequenez do Paris Saint-Germain e dos seus torcedores de não reconhecer e de não estarem muito agradecidos e muito felizes de terem os serviços do melhor jogador de futebol dos últimos, 50 anos ao seu dispor. Então eu acho mais uma coisa patética desse clube que eu acho bastante baixo, que é o PSG. Isso a torcida também, né? Eu acho que eles se sentem alguma coisa que eles não são, a ponto de poder ter esse tipo de postura com os jogadores. Saída do Benzema do Real Madrid, virando página de Messi para falar de saída do Benzema do Real Madrid, acho bom para todo mundo, acho triste que acabe, 14 anos, 354 gols, foi Robin do Cristiano, né? O Cristiano era o grande jogador e tinha que ser mesmo do time, e o Benzema se adaptou para melhorar o Cristiano, fez isso muito bem, e depois da saída do Cristiano, o Benzema foi também jogador decisivo. Temporada passada fez hat-trick nas oitavas, quartas e semifinais de Liga dos Campeões, nessa fez hat-trick no Barcelona. Grandíssimo jogador que deu muito ao Real Madrid. Foi Robin e depois foi Batman. E eu acho que é boa para todo mundo, por quê? Porque essa temporada dele já foi de muitas lesões, é difícil ter um reserva para o Benzema à altura, porque ninguém quer aceitar ir para o Real Madrid para não jogar. Então, ou é um jogador já de mais idade, ou é um novo com projeção, mas jogador top de linha quer jogar. Então, é difícil você contratar o Haaland enquanto o Benzema está lá. Você contratar o Harry Kane enquanto o Benzema está lá. Então, para que um outro grande viesse, o Benzema tinha que sair. E era uma relação muito difícil de romper se ele não tivesse uma proposta para ganhar 100 milhões de euros na Arábia Saudita. Então, eu acho que ele sai bem, sai por cima, sai depois de ganhar muito. Para o Real Madrid é bom, porque não vai ter que lidar com um jogador que fisicamente talvez já não consiga por mais um ano e já possa renovar e rejuvenescer o seu time antes. Então, acho bom para todos que a relação se encerre sem dar tempo para que ela fique ruim, sabe? Acho que é um time bom para a saída dele. E o Real Madrid economiza com saída de Asensio, Benzema, Hazard, Mariano. Só a saída desses 4 faz com que o Real Madrid economize muita folha salarial, fora tudo que o clube já ganha, fora o dinheiro que já não foi investido no Mbappé na temporada passada e que tem para contratar um outro grande 9. Por características, esse 9 é o Harry Kane, que é o 9 que sai da área, que ajuda os meio-campistas, que eu acho que melhora os jogadores em torno dele, e por características é ele. E não tem outros grandes jogadores com essas características. Então, se não é o Harry Kane, se no final das contas o Tottenham não quer vender, ele não quer ir, é difícil que o Real Madrid encontre um outro jogador tão bom, de características parecidas com o Benzema. Ou você muda o seu estilo de jogo. E aí, se você tem um 9 mais fixo, que não saia tanto da área, tem que ver como que Vinícius e Rodrigo, especialmente o Vinícius, porque acho que o Benzema sai da área e abre bons espaços para o Vinícius, como que ele vai render na ausência do camisa 9 francês. Mas eu acho um bom timing a saída dele. E o Real Madrid tem poder de camisa para convencer jogadores, tem grana para convencer jogadores, então acho que vai conseguir repor bem a saída do Karim. Sobre o título feminino do Barça, estive em Amsterdã e Eindhoven no final de semana, foi muito legal, tem nas minhas redes sociais conteúdo, fui convidado pela Heineken e foi uma experiência incrível, foi muito legal mesmo.
Pessoalmente, fiquei muito feliz de ver o Barcelona feminino campeão da Champions. É um time de futebol feminino espetacular, sustentável, tem patrocínio próprio, caminha com as próprias pernas, tem investimento próprio em torno dele. Ganhou esse ano o Campeonato Espanhol, não ganhou a Copa do Rei, porque a Geise, a brasileira, foi escalada de forma irregular. Ela estava suspensa, o Barcelona não se deu conta. O Barça ganhou do Levante de 9-0 e foi eliminado no tapetão, nem no tapetão, né, no tribunal, porque realmente o Barcelona errou e pagou pelo erro. Ganha o Campeonato Espanhol, ganha a Champions sem a melhor jogadora do mundo, que é a Alexia, que passou a temporada inteira lesionada por um problema no joelho, de ligamento cruzado, e só agora voltou no finalzinho sem ritmo, praticamente. Ela jogou a final só para levantar a taça, os minutinhos finais. A Aitana Bonmatí foi escolhida a jogadora da temporada, também a jogadora da base, catalã, muito identificada com o Barcelona, excelente meio-campista, e mereceu ser a jogadora da temporada da UEFA Champions League feminina. Então, é o melhor time do mundo, chega à sua quarta final nos últimos 5 anos, ganhou 2, perdeu 2, e vamos ver como é que vai ser para as próximas temporadas. Eu acho que o Barcelona tinha que servir de exemplo para todos os outros grandes clubes espanhóis que têm condição de investir, para que se melhore o campeonato espanhol, que seja mais competitivo e que não permita que o Barcelona sobre tanto, que se encurte as distâncias, e também que o Barcelona seja mais preparado via futebol espanhol forte para os confrontos europeus, que às vezes tem um desnível grande ainda, o Barcelona encontra muito mais dificuldade porque não está acostumado a jogar contra grandes times aqui. Então que sirva de exemplo para os outros grandes clubes da Espanha, Atlético de Madrid e Real Madrid, por exemplo, que têm condições de investir. 2 temas ainda, saída do Ibrahimovic, fim de carreira do Ibrahimovic na verdade, né? Eu não gosto muito do personagem, embora eu entenda que futebol precise dessa pimentinha que ele dê, mas eu desconfio sempre de que é alguém que fala de si próprio na terceira pessoa. Então esse egocentrismo do Ibra, esse narcisismo, esse personagem que eu acho que há algum tempo é legal, mas depois de tanto tempo, 2 décadas, se desgasta. Eu acho que se desgastou o personagem dele. Mas dentro de campo é um grande vencedor, foi muito campeão por onde passou. É um jogador de características excelentes, técnico, forte, que apesar do tamanho tinha boa mobilidade, tinha boa capacidade de drible, de criatividade, de 1 contra 1 em situações muito difíceis, capacidade de finalizar muito fácil, enfim, foi um grandíssimo jogador. Se a gente pega 10 anos atrás, em 2013, quando o Ibra ainda tinha 31 anos, era um atacante ainda fora de série, enfim, fez golaços por tudo quanto é lado, marcou muitos gols por tudo quanto é lado. Mas a gente pode perguntar por que ele não deu certo no Barcelona. Porque teve um momento que o Guardiola teve que escolher entre o Messi ou o Ibra de 9. E o Messi é tão bom que ele funcionava melhor do que o 9 típico. Ele fazia mais gols do que o 9 típico. Então a saída do Ibra do Barcelona, embora ele tenha ficado chateado com o Pepe e tal, tem muito a ver com a posição do Messi. Era melhor para o time os gols e as assistências que o Messi dava ali do que o Ibra, apesar do Ibra ser muito bom. Então acho que é isso, e sem mais delongas, sabe, nesse assunto. O Messi era melhor para o time ali. Que o Messi jogasse de falso 9 do que ter um 9 fixo como o Ibrahimovic. Para finalizar, Atlético e Cruzeiro. É mais um jogo que o Cruzeiro perde sem ser derrotado, sem jogar pior, sem ser dominado, sem uma clara derrota do Cruzeiro. Bom, hoje o adversário passou por cima e não teve jeito. Mais um jogo que isso não acontece. O que aconteceu de diferente no jogo foi o Hulk, que é um dos jogadores mais diferentes do futebol brasileiro nos últimos anos, que é um excelente jogador, que tem tudo, né? O Hulk é 10 e é 9, ele arma e finaliza. E acertou uma cobrança de falta de quase 40 metros, quase impossível. Eu sei que tem um debate sobre falha do Rafael ou não falha do Rafael. Para mim, a falha do Rafael existe, que é não montar barreira. De 2 ou 3 jogadores já era o suficiente para tapar o canto de um chute reto e ele ficar no canto do chute cruzado. E uma barreira ali não ia fazer diferença para o resto de marcação do time, porque era uma falta muito de longe. Eu não sei se é uma forma de desafiar o Hulk que ele tentou fazer, porque no jogo do Campeonato Mineiro, o Hulk fez um gol de falta, também sem ângulo, diferente, mas sem ângulo. E dessa vez o Rafael quis desafiar o Hulk e perdeu o desafio, então era meio que um jogo mental, né? Pode chutar de onde quiser que eu pego, e não pegou, mas tinha que ter tido uma barreira ali. Depois que não teve barreira, no chute do Hulk não tem falha. Aí é um chute muito forte, muito bem colocado, que não dá tempo de chegar. A falha para mim é não ter colocado 2 ou 3 jogadores na linha reta da bola e ter protegido o outro canto. Só isso. Mas, de novo, o Cruzeiro encara, joga bem, gramado não era bom, então dificultou algumas ações. O Everson, goleiro do Atlético, faz 3 ou 4 grandes defesas. O Cruzeiro encara, é valente, vai para cima, olha o adversário nos olhos.
Nem sempre vai ganhar, mas com essa postura vai ganhar, eu acho que a maioria dos jogos para se salvar, que é o objetivo desse ano. E pouco a pouco, tendo mais orçamento para ir melhorando o plantel e voltando a ser o time competitivo, que é o objetivo dos torcedores ou o objetivo da diretoria também. Meu povo, 15 minutinhos de café sem café, mas com água para vocês. Repito, fiquem ligados nas redes da TNT, porque toda atualização da situação do Messi a gente vai passando para vocês. E também eu posso voltar aqui com uma edição extraordinária de vídeos para falar sobre a situação do argentino, se eu tiver alguma informação a mais. Mas vamos acompanhando. A partir de amanhã já em Istambul, fazendo conteúdo de lá, nas minhas redes sociais, tudo na TNT também, para vocês. Tá falado, gente? Um beijo, boa semana. Espero que vocês não tenham tido juízo no final de semana. Eu não tive, que eu tô correndo atrás agora do prejuízo para queimar tudo que eu conquistei no final de semana. É uma enormidade. Então, a partir de agora, juizinho, semana de final de Champions, e na sexta-feira a gente conversa de novo. A gente conversa sobre o juízo, sobre outras coisas a gente conversa antes. Beijo, gente. Valeu, hein? Até mais.